Bem-vindos a mais um episódio do podcast da DLG Mídia. Meu nome é Lucinéia dos Santos, sou a sua anfitriã dessa noite e durante esse mês de março nós vamos fazer várias aparições com episódios de apenas mulheres. Mulheres que de alguma maneira interferem na nossa sociedade. E hoje, para abrir a rodada, eu tenho uma convidada muito especial. Primeiro uma amiga. Eu tenho um carinho pela Luciana de xodó. Uhum. A Lu, sem conhecer quem eu era, né, apoiando um grupo que a gente idealizava na época da OAB, apoiou a gente. E depois, quando eu vim em 21, foi a primeira pessoa que eu sentei para conversar, para falar de política, se eu ia, se eu não ia. E ela sempre muito centrada, né? Ela é de uma graciosidade. Quando a gente fala da Luciana e todo o histórico dela que eu vou ler, você imagina que é uma mulher que chega gritando e ela é leve. Uhum. A Lu é uma pessoa leve. Eu quero falar das conquistas da Luciana, mas eu sempre começo pela principal. A Luciana é mãe da Lia. Né? A Lia a gente acompanha desde a barriga e é uma flor, né? Uma gostosa. A Lu, ela é presidente de um partido político, o PSOL. Então, quando eu falei, eu quero abrir uma rodada só com mulheres e vou falar de política, e quem segue aqui sabe por quais motivos isso vai acontecer, a Luciana foi uma primeira que veio à mente por conta dessa representatividade dela enquanto presidente, né, disputou uma eleição para majoritária na outra, né, prefeito dessa cidade, né, saiu como vice do Marco, enquanto presidente também do partido. Então agora eu vou ler um pouquinho do currículo da bicha. A Lu é advogada, atuante com perspectiva de gênero para garantia e efetivação de direitos de mulheres, mães e crianças, especialmente nas áreas de direito das famílias e direito público eleitoral. Graduada em Direito pela Universidade Paulista, a Unip, aqui no campus de São José do Rio Preto, em 2015. Graduada em Licenciatura em Letras Português e Francês pelo IBILSE Unesp, em 2018. Presidente do PSOL Rio Preto. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite a todas e todos, boa tarde, bom dia, enfim, seja o horário que você for assistir, Lu, quero te agradecer, primeiramente, esse convite, dizer que é uma honra estar aqui, abrir essa rodada de conversas com mulheres e falar sobre política, que é algo que eu gosto tanto, que faz parte tanto da minha rotina, do meu dia a dia, da minha vida, mas principalmente que é o espaço que a gente se localiza e é legítimo nosso, sim, mas que por anos e anos e ainda tentam nos afastar ainda desse espaço de debate, de construção, de reflexão. Enfim, mas é muito bom estar aqui. Te agradeço pela apresentação, pelo carinho, pelo convite e tô pronta, bora. Juvan, eu fiz umas 5 fichas, mas você acha que eu tenho condição? Porque a gente vai enveredar por um assunto aqui que tanto a Luciana, tenho certeza que a Luciana viveu muito mais na pele do que eu, mas a pouca experiência que eu tive já não foi agradável. Uhum. Então, eu imagino, Lu, e eu quero que você fale como chegou essa proposta, como a Luciana virou presidente desse partido. A Luciana é filiada nesse partido, foi uma vida toda militante, como que é? Quero que você me conte. Olha, eu sou filiada no PSOL desde 2013. Na época que estava acontecendo as manifestações de 2013, que tinham um caráter muito apartidário, né? Mas na época eu estava na faculdade de Direito, tive um professor que hoje é um querido amigo, que ele já era filiado ao PSOL, já era um militante, professor de Direitos Humanos, enfim, Direito Penal também. E a gente sempre tinha vários debates sobre esse assunto, né? Que estava permeando a nossa realidade ali, que eram os movimentos de rua, o povo tomando as ruas, mas com uma tônica de apartidarismo. E aquilo era preocupante. Hoje a gente vê os reflexos do que foi esse julho de 2013 e seus desdobramentos, né? Naquela época, também participava de um grupo de estudos, dele, inclusive, sobre política. E foi quando surgiu o interesse da minha parte, né, de saber um pouco mais, porque eu sabia que ele era afiliado. Então, eu falei, como que funciona a organização partidária, etc. Ele foi me dando algumas orientações, me apresentando esse ambiente. E aí surgiu o convite de eu me filiar ao PSOL. Então, eu fiquei...
pesquisando inicialmente, eu já estava conhecendo o partido por Sim. intermédio dele, e aquilo dialogava muito com a minha perspectiva de mundo, né? O que eu esperava para a sociedade. Porque o PSOL é, na sua essência, um partido que dialoga com as massas, né? É um partido socialista, que vislumbra a igualdade de todas e todos, que vislumbra o direito à cidade, e que vislumbra a democracia de maneira expandida para a classe trabalhadora, não só para uma elite conservadora e que domina ainda o capital econômico, enfim. Essa era e ainda é a minha perspectiva. Então, me encontrei ali, me filiei ao PSOL, né? E aí começou minha caminhada dentro do partido. Então, a gente começa a participar das instâncias partidárias enquanto militante, e o PSOL é esse partido que, assim como outros partidos de esquerda, que é a realidade que eu conheço, né? Eles preservam muito a essência da militância e o papel fundamental da militância na construção partidária. Então, eu iniciei no PSOL enquanto uma militante feminista, porque também nesse processo de faculdade, de movimento estudantil de faculdade, do qual eu também participei, que também fui me reconhecendo enquanto uma mulher feminista, que vislumbra os direitos das mulheres, de todas as mulheres, né? De vislumbra conviver num território de igualdade, sem opressões, sem violências, inclusive a própria violência política que a gente vai tratar aqui. Então, comecei a me organizar nesses espaços de luta internos, e aí até alcançando espaços de direção partidária. Até que em 2018, finalzinho de 2018, surgiu a proposta do grupo político do qual me organizo, dentro do PSOL, para que a gente disputasse o diretório municipal, né? Para que a gente dirigisse o diretório municipal. E foi quando, né, decidimos coletivamente para que eu pudesse ser a presidenta do partido. E fui eleita a primeira presidenta de um partido de esquerda, e acredito que também dos partidos gerais de Rio Preto. Então, eu acho que só agora que entrou a Sandra, né, do Novo. Agora, depois teve a Celi, né? A Celi Regina foi eleita presidenta do PT, um pouco depois de mim. Aí tem a Sandra no Partido Novo. Então, e aí foi muito, muito importante chegar nesse espaço de direção partidária e de presidência, né? E a gente vê que é um movimento, assim, que vai se ampliando, que tem se expandido por outros espaços. E isso diz respeito que nós, mulheres, também e devemos estar nos espaços de direção, né? E aí estou desde então. A gente foi eleito em 2019, fizemos nosso primeiro mandato, e ano passado tivemos um novo processo eleitoral em que fui reeleita, também por um entendimento do nosso grupo, que disputou novamente, porque o PSOL, a gente é um partido democrático na sua essência. Nós temos correntes internas que, a grosso modo, né, são linhas de compreensão da sociedade e das políticas dentro do próprio partido, muitas vezes divergem algumas pautas, o que faz parte, e isso é muito importante para a vida do partido, porque isso traz a democracia para a vida interna, né, do PSOL, no caso. E aí a gente disputou novamente no passado, e aí permaneço na presidência do PSOL agora para enfrentar essas eleições municipais. A segunda que eu vou estar na presidência. Ô Lu, eu fico imaginando como é conduzir a presidência neste momento, né? Quando a gente fala e o partido de vocês é um partido que publicamente a gente vê, né, essa luta das garantias, né, da essência mesmo de, olha, eu quero todo mundo dentro do meu partido, né? Então eu imagino o que é para você, dentro de uma cidade como São José do Rio Preto, conseguir garantir essas representatividades, né? Como é isso? São grupos? Você fala, olha, você tem problema para cumprir cota? Olha, problema muito grande, assim, não, mas a gente sempre tem dificuldade. E as dificuldades, elas se dão de diversas maneiras. Primeiro, nós mulheres fomos historicamente marginalizadas dos espaços públicos, né? E, consequentemente, do espaço político. E
esse é a primeira grande dificuldade, porque muitos de nós não nos sentimos legítimas de estar ocupando aquele espaço e não nos foi ensinado também, e também não nos foi dada a oportunidade de ocupar aquele espaço. E isso piora quando a gente está falando de uma mulher negra, quando a gente está falando de uma mulher trans, né? Esses espaços ficam em essa distância social e histórica, porque nós somos seres históricos, ela se torna ainda maior. Então, esse é uma das primeiras dificuldades que a gente observa, que do a gente convencimento identifica. da pessoa. Do convencimento da pessoa se sentir da representatividade legítima dela, naquele espaço, né? E também diz respeito à própria compreensão social do que é uma mulher estar naquele lugar. Então, dentro do PSOL, a gente tem uma política de formação. Então, homens e mulheres passam por espaços de formação. Isso não quer dizer que todos os ambientes são isentos de machismos. Sim. Mas no PSOL a gente tem um compromisso, nos partidos de esquerda, a gente tem um compromisso irrestrito em não tolerar violências internas e também externas. Sim. Então, para que a gente consiga estabelecer esse ambiente de democracia para que as mulheres também participem. E tem outros fatores, por exemplo, nós mulheres somos muito sobrecarregadas nas nossas vidas. Então, a gente é sobrecarregada com o trabalho, aquelas que escolhem ser mães têm a sobrecarga materna, tem a sobrecarga do trabalho doméstico, e muitas vezes não nos sobra espaço para que a gente consiga se organizar politicamente, porque o espaço político nem sempre é pensado, e também ele, na verdade, historicamente não foi pensado para as mulheres. Alguns exemplos básicos: tem reunião que acontece na hora do almoço. Como que uma mulher mãe, esse é o meu caso, consegue participar de todas as reuniões? Ou até mesmo dentro do parlamento. Não é tanto o caso da Câmara Municipal de Rio Preto, mas a gente vê muito isso na Câmara Federal. Tem reunião de comissão que não tem horário para terminar. Tem sessão legislativa que vara a madrugada. E como que as mulheres parlamentares, mães, ficam nesses espaços? Né? Nas instâncias partidárias, a gente tem reproduzido também alguns desses contextos. Mas também, enquanto dirigente partidário, enquanto militante feminista, é uma tarefa nossa também criar mecanismos e criar espaços para que as mulheres e as crianças possam participar da instância partidária, e também que as crianças não sejam uma responsabilidade restrita das mulheres, né? Que isso seja compartilhado. Então, assim, uma dificuldade de ordem histórica, uma dificuldade de ordem prática, né? Que é da dinâmica da vida. E, assim, uma dificuldade de ordem de violências mesmo, que eu acho que todas elas desembocam no espaço da violência política. Lá no final elas vão... chegam elas afunilam lá e é lá mesmo. Pro mesmo lugar. E as violências políticas acontecem das mais diversas formas. Hoje nós temos uma legislação que nos protege, mas no âmbito das mulheres parlamentares. Não necessariamente nos protege enquanto mulheres que estão construindo espaços políticos, né? E eu tava vindo pra cá, eu tava escutando uma das assessoras, não me lembro se ela é assessora ou secretária nacional de algumas das pastas do Ministério das Mulheres. Ela se chama Carmen Foro. E ela tava falando, né, que em anos eleitorais as violências políticas crescem em cerca de 150% contra mulheres. E que o governo federal tá empenhado em criar mecanismos de enfrentamento, para além da lei que a gente já tem vigente desde 2021, mas que torne o ambiente político, não só o do parlamento, mas o da construção política, um ambiente de que consiga ser acessível para as mulheres, né, do ponto de vista de rompimento de históricos de violência, rompimento de barreiras que querem nos marginalizar. Né, Então, assim, a dificuldade que a gente encontra para trazer uma mulher para a política, ela tem essas nuances, que é muito grave quando a gente para pensar. E como eu já disse, torna-se ainda mais grave quando a gente está tratando de uma mulher negra e de uma mulher trans. Ou de uma mulher lésbica também. Sim. Uma mulher bissexual, enfim. As diversidades como um todo,
a gente lida com várias outras violências, com vários outros recortes de violência que tornam um pouco mais difíceis essa trajetória. Mas nós, no PSOL, temos um compromisso, inclusive, até antes de sair a legislação federal que determina, né, uma reserva de fundo partidário para mulheres. No PSOL, nós já tínhamos uma resolução interna que havia essa previsão, tanto para mulheres, para candidaturas negras, LGBTQIA+, indígenas, que o nosso fundo eleitoral, por uma resolução interna, tivesse uma prioridade de distribuição de recursos justamente para que nós pudéssemos fortalecer essas candidaturas. Quando a gente fala de violência e essa falta de representação feminina, além de historicamente a gente saber que é isso, né? O que a gente pode fazer? O que eu, Lucinéia, né? Porque você já faz a sua parte há muito tempo. O que a Lucinéia precisa fazer? Qual é a chave que a Lucinéia precisa virar? Porque quando as pessoas me diziam que eu tinha perfil de política, eu chorava. Uhum. Porque para mim, ser político era ser ladrão. Era aquela coisa da marginalização da profissão mesmo. Quando eu viro gestora de saúde, eu entendo o poder que a política tem para você executar as políticas públicas, é que me dá força para falar, não, peraí. Uhum. Eu acredito numa política que pode atender pessoas, né? A gente também não é romântico em achar que é tudo mar de rosa. Todo o problema do mundo. Exato, mas eu acho que como despertar isso numa mulher? Olha, Lu, primeiramente, a gente tem que pensar, além de seres históricos, né, nós somos seres políticos. A nossa existência, ela é genuinamente política, e principalmente quando a gente fala de existência de mulheres. Existe uma escritora, ela chama Carol Pateman, salvo engano, posso estar enganada no sobrenome, mas ela tem um livro que chama O Contrato Sexual. E ela faz uma espécie de adaptação, interpretação, se a gente pode dizer dessa forma, do que significa o contrato social. Não, a gente sabe que muita gente que estuda direito e aprende a questão do contrato social, que é o que rege a primeira norma, a norma elementar que vai reger as relações na sociedade. E a Carol traz uma avaliação, uma interpretação de que, para além deste contrato social, a nossa sociedade também é regida por um contrato sexual. Por quê? Este contrato social, ele é legitimamente ocupado, do ponto de vista histórico, por homens brancos e proprietários. Enquanto que este contrato sexual, por conta dessa conjuntura, existe um contrato sexual que determina quem é legitimamente detentor de determinado espaço, no caso, espaço público de poder, né? Então, é o homem. Enquanto nós, mulheres, ficamos reduzidas aos espaços internos, aos espaços de propriedade e, por vezes, né? Na verdade, por muitas vezes, somos tratadas enquanto uma extensão da própria propriedade privada. Então, é como se nós fôssemos propriedades daqueles homens. A gente vem rompendo com isso. Então, a luta para que nós, mulheres, possamos ocupar mais espaços na política, na vida social, porque quando eu falo de política, não estou falando estritamente de casas legislativas, de poder executivo. Eu estou falando também de poder judiciário, mas eu estou falando também de direito à cidade. Eu estou falando de existência, né? Da gente poder transitar pelos espaços sem ter a nossa segurança, a nossa vida ameaçada. Porque é assim que nós mulheres vivemos. Então, quando a gente fala como a gente pode influenciar, como a gente pode fomentar e ampliar esses espaços de mulheres, e, no caso, os espaços de representação. E eu falo que essa luta nunca vai ser isolada, ela nunca vai ser individual. Ela sempre vai ser coletiva. Então, a gente abrir espaços para mulheres na política é a gente aglutinar forças com mulheres, trazer mulheres para caminhar junto com a gente. E também abrir esses espaços trazendo os homens para a compreensão do que significa a mulher estar na política.
que é uma compreensão de igualdade. É uma compreensão de igualdade de direitos. É uma compreensão de que não há superioridade entre gêneros, né? Que de fato há uma igualdade ali entre homens, mulheres, brancos, negros. É claro, nós estamos ainda distantes desse lugar. Nós estamos ainda numa construção. E colocar a mulher na política, né, e na centralidade do espaço político, agora falando de gestão, seja numa casa legislativa, mas numa gestão pública como um todo, não é como muitos homens falam assim. A mulher na política, ela tem um olhar mais delicado. Sensível. A mulher na política, ela é mais sensível às pautas sociais. A mulher é como se a gente fosse sempre a mãezona, né? Como se a gente tivesse sempre que ter esse comportamento doce, esse comportamento sensível, que não altera a voz, porque quando a gente altera a voz, a gente passa a ser megera, a gente passa a ser louca. Exemplo disso, né? A história é muito recente, presidenta Dilma. O quanto de... Inclusive, o golpe, o impeachment dela, esse golpe que foi dado na presidenta Dilma, ele é de ordem também sexista. A gente não pode se esquecer daquela capa de jornal, de revista, em que fizeram um recorte de uma imagem dela, que ela estava dentro do Palácio do Planalto, fizeram uma imagem dela, que ela parecia gritando, e a chamavam de histérica numa capa de revista. Diferentemente do que aconteceu com outros presidentes, inclusive recentemente. Então, a gente abrir esses espaços é a gente trazer mulheres junto com a gente, mas também formar os homens, garantir que esses espaços permaneçam, que eles se ampliem, para que nós consigamos passar por esses lugares sem violência. Até mesmo essas violências passivo-agressivas, porque elas são passivo-agressivas, né? Você dizer que uma mulher tá ali, naquele espaço X, porque ela é sensível apenas, você tá simplesmente negligenciando toda a trajetória dela, muitas vezes, todo o repertório dela, muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes. Você determinar que mulheres ocupem... Porque é muito interessante quando a gente olha para a organização das administrações públicas como um todo. Onde que estão as mulheres nas secretarias? Em quais secretarias elas estão? Quando são secretárias, são 2, 3. Pouquíssimas. No geral, elas estão nos espaços das assessorias, como você disse. Mas quando secretárias, elas nunca estão numa secretaria da Fazenda. Elas nunca estão numa secretaria de administração. Elas nunca estão numa secretaria, numa procuradoria, como procuradora-geral do município, por exemplo. Elas estão exclusivamente nos espaços socialmente compreendidos como espaços de cuidado. E que essas secretarias, curiosamente, né, com todas as aspas e ironias do mundo, têm pouquíssimos recursos para que essas mulheres possam gerir a pasta. E aí, o que acontece no final das contas? Essas mulheres são tidas como irresponsáveis, incompetentes. É claro, tem mulheres que, assim como há homens que estão num governo, numa gestão, para cumprir um projeto político. A gente não pode esquecer que a presença de determinado secretária ali também diz respeito ao projeto político que é conduzido por um governo. A exemplo disso, o Governadinho. É um projeto de sucateamento da estrutura pública, é um projeto de privatização. A gente vê isso acontecendo na saúde, a gente vê isso acontecendo na assistência, a gente vê isso acontecendo na educação, infelizmente, porque tem servidores valorosos que não têm plano de carreira, que não têm qualquer incentivo para permanecer na administração. Por outro lado, cresce o número de terceirizados, de empresas terceirizadas, OSCs, que estão invadindo o espaço que deveria ser do servidor público ali. Que tem muito servidor público nessas 3 secretarias que eu citei como exemplo, valorosos e que com conhecimento absurdo de causa, de conteúdo, de cidade, de demanda. Enfim, mas voltando, né? É isso. A gente
a nossa luta, Lu, é sempre coletiva. Eu defendo que a luta das mulheres, a luta nós que estamos à margem, né? População LGBTQIA+, negros e negras, indígenas, nós, classe trabalhadora, a nossa luta, ela só tem sentido se ela for feita pela via da coletividade. Caso contrário, ela não vai ter... acho que força suficiente, ela não vai ter alcance suficiente. A gente precisa trazer as pessoas para caminhar junto com a gente. Então, penso que construir espaços para mulheres da política diz respeito também a trazer mais mulheres para a política e, junto com essas mulheres, né, numa força coletiva, a gente criar espaços. E, se for necessário arrombar portas, que a gente arrombe portas juntas. O Gilvan, né? O Gilvan fez parte da minha campanha enquanto deputado. Ele era articulador da campanha do Dr. Leles como federal e acompanhou a mim enquanto estadual. A Cris, que é parceira de vida. De vida. É inacreditável. Eu fiz um story outro dia falando disso, Lu. Na minha primeira campanha, a primeira mesmo histórica, nem porque eu tinha feito parte de nada, a não ser a OAB, mas enquanto legislação, os homens, eu tenho uma equipe são 7 pessoas, né, Gilvan? Do núcleo ali, somos em 7. São 6 homens e eu. Chegava ao absurdo das pessoas ligarem para eles, Daniel muito mais, né, porque o Daniel próximo, para convidar para o partido, para apresentar a proposta. Olha, a gente queria fazer uma dobrada. Eu não tive uma ligação enquanto candidata a deputada estadual de algum presidente de partido colocando a proposta dele para mim. Nenhum. Eu bati muito nisso na época, porque é como subtrair qualquer tipo de entendimento, de raciocínio lógico meu. A figura ali apresentada é a minha. Se eu falar que eu não vou, eu não vou. E eu bati nisso durante esses 2 anos. 2 anos depois, eu recebi a ligação de praticamente quase todos os presidentes dessa cidade convidando para ir para o partido. Falei, puta, eu ainda falei para eles. Falei, conquistamos já um respeito. Espaço, a pessoa já entendeu que não é assim que funciona. Porque é ridículo isso. A pessoa falar pra gente, olha, vocês têm garantido 30% no nosso partido, né? Todo mundo tem que ter. E, ao mesmo tempo, ela não te coloca como prioridade. Né? Você faz parte de uma manobra ali. Que você tem uma cota. Você é um cota. número. E quando o Campos me ligou, e esse foi o único que falou comigo, mas por conta da OAB. Né? O Campos veio porque era a nossa ponte junto ao judiciário. Então, meu contato com o Campos Machado já era por conta do judiciário. E quando ele veio, foi a primeira coisa que ele me falou, muito embora lá no fundo eu soubesse que era mentira, ele me falou, doutora, não é cota. Eu não quero a senhora porque é cota. Mas lá no fundo eu sabia que era. Mas o falar isso, para mim, foi importante. Porque nenhum outro disse. Né? É exatamente igual acontece agora. Eu não sou inocente, eu sei que eu faço parte de cotas agora em partidos. Mas deixar claro isso, sabe? Eu acho que esse posicionamento, e a gente vai construindo isso mesmo. A gente, na época da eleição lá, é a construção da tua visão como política pública, né? Eu, enquanto gestora de saúde, Lu, cara, eu vejo algumas coisas acontecendo, dá vontade de sumir, sabe? Você fala, cara, não é possível um negócio desse. E aí você vê outras mulheres que, ao invés de falar assim, pô, vamos junto, você vira rival, né? Aquela coisa de que eu ouvi isso na época da campanha, né, Gilvan? Mulher não vota em mulher. É muito mais fácil você conseguir voto de um homem do que mulher. Eu falava, gente, não é possível um negócio desse. Como assim mulher não vota em mulher? Não, mulher não vota em mulher porque se ela olhar em você. E eu sou uma candidata padrão. Né, eu me considero, eu sei das minhas limitações, eu não tenho bandeira, não vivi um preconceito, vivi preconceito por ser mulher, por ser loira, ou eu sou loira demais, ou eu sou nova demais, eu nunca sou, tem sempre, mas eu tô dentro do padrão ainda, então eu acredito que eu tenha passado, sofri assédio, mas aquilo que a gente, padrão,
vive, não o das minorias, né? Então, quando a gente fala, parte para esse lado da representatividade, você fala assim, caraca de Deus, e aí? E como agora? O que nós vamos fazer agora para instigar, para trazer? E na época da campanha de deputado, houve muito disso. A gente teve um debate e da sua vivência. Você tem a sua vivência, eu tenho o meu núcleo de vivência, né? Aquelas coisas que você vive, você aprende, você viveu aquilo. E as pessoas te desmerecem de uma maneira, eu não consigo aceitar que isso venha de alguém do mesmo gênero. Mas a estratégia do silenciamento, que é isso que você tá falando, né? As pessoas não te procuravam o teu coordenador de campanha, que era um homem, ou os outros homens. O silenciamento, a invisibilização, essas são formas de violência, né? A gente acaba se acostumando por estar nesse contexto do patriarcado, né, em que há um conjunto muito grande de violências contra nós mulheres, a gente acaba naturalizando algumas delas. Mas essas são violências muito graves também. Porque você simplesmente tratar uma mulher como um número a ser cumprido e não dar a mesma visibilidade, o mesmo protagonismo e a mesma importância para a candidatura daquela mulher, para a candidatura de um outro homem, isso é uma violência, né? E isso acontece nos partidos de esquerda, nos partidos de direita. E a rivalidade, o fomento da rivalidade entre mulheres também é uma estratégia do patriarcado. Sim. Justamente para que essas mulheres continuem fracas. Por isso que eu falei para você no começo que, para mim, a alternativa é a gente se juntar, é a coletividade. As mulheres vão vencer pela força, pela luta coletiva. Assim como a classe trabalhadora como um todo. As movimentações históricas da classe trabalhadora dão esse recado pra gente. As revoluções históricas da classe trabalhadora demonstram isso pra gente. Assim como a unidade das mulheres também demonstra isso. Afinal, como que as mulheres conseguiram o direito ao voto? Ainda que quando foi garantido esse direito ao voto, era garantido para mulheres brancas exclusivamente. Casadas, né? Mas eu ia estar ferrada, não vou votar nunca mais. Como que as mulheres conseguiram o direito ao voto? Então, não há como a gente alcançar e sobrepor esse espaço, inclusive romper com essas estruturas de violência, se a gente não estiver numa força coletiva. Na esquerda, a gente já tem uma perspectiva de que mulher vota em mulher. Mulher elege mulher. Mas eu tenho essa visão, e agora me corrija se eu estiver errado. Eu tenho certeza disso que você está me falando. Mas quando eu saio da elite e migro para a periferia. Quando mulheres olham para mim e dizem assim, mulheres lá da periferia olham para mim e falam assim, quando eu crescer, eu vou ser igual aquela mulher ali, aquela mulher me representa, porque aquela mulher entende a minha história. Enquanto que a elite te vê como uma ameaça, te vê como a mais bonitinha da galera. Então eu tive essa leitura, a gente fez também, e para nós é tudo muito novo isso. E quando você olha aquilo porque eu vim de lá, Lu, eu morei no Solo Sagrado, minha mãe mora lá. E eu lembro de uma cena, uma situação, que a Suzana, lembra da Suzana, eu não sei se teve, eu acho que não, você é muito mais nova, mas a Suzana delegada. A Suzana, ela tinha um projeto, eu não sei o que era, devia ser essas OS, ou ela só enquanto delegada. Quando eu mudei para o Solo, a gente tinha 5 períodos de escolas. Imagina, se 3 já não funciona, você imagina com 5, porque aquilo era um depósito de gente que abriu tudo de uma vez, socou lá dentro. E a Suzana, um belo dia, e imagina minha galera é essa turminha aí que vem vindo aí, fazendo parte do obituário do semanal. É a minha turma lá. A Suzana, um belo dia, entrou na escola, e eu tinha meus 14 anos. Quinta série, sexta série. E ela entrou para dar uma palestra. E quando eu olho a Suzana naquele ambiente, né, ela chegou num vestido poá, eu te descrevo como ela estava. Ela chegou num vestido poá, com aquele tamanho dela, né, com aquela imponência dela, e começou a fazer a palestra e mostrar quais eram os problemas e quais eram os perigos e o que isso representa, quais eram os nossos direitos e os nossos deveres. Aquela mulher, para mim, virou falava, cara, um dia que eu crescer eu quero ser igual a ela. Então eu falo que isso me motiva muito.
isso eu tenho uma dívida com a sociedade com relação a isso. Eu falo, eu estudei, eu tive a oportunidade de estudar, eu fui atrás, não foi fácil, mas eu fui atrás. E hoje, a hora que eu olho de onde eu vim, falo, cara, eu tenho que devolver alguma coisa para essa. Porque se eu tirar de lá, Lu, que eu chegar no lugar e ela olhar para mim, ela fala assim, quando eu vou ser igual, para mim já valeu. Então, aí sim eu entendo que eu tenho representatividade. Ali eu impacto a sociedade. Agora, aqui, e aí é o que você fala. As minorias, né? O teu partido entende, faz essa leitura de que mulher vota em mulher, sim, mas são essas mulheres, sim, mesmo. É a busca é a ânsia de uma vida melhor, é a ânsia de uma representatividade, de se precisar eu sei aonde correr, eu posso gritar. Porque... Você sabe que uma avaliação que eu sempre faço é a seguinte, a gente vive num sistema político-econômico, né? O sistema capitalista. E a manutenção desse sistema favorece um grupo social. Que ele é super minoritário, mas ele é super majoritário em direitos, sim, né? Então, esses mecanismos de perpetuação desse sistema econômico, um deles, né, é o próprio patriarcado, as violências que vêm através dele, são estratégias para que se permaneça esse modo de produção, esse modus operandi. Então, você criar rivalidades entre mulheres é uma forma também, sim, de você afastar as mulheres daquele espaço. Porque, sim, olha que bonito que você tá me falando. Que o teu interesse por estar na política, também por construir um espaço para mulheres, seja no âmbito institucional ou não, sim, mas por você militar nesse espaço, que o teu trabalho é uma militância, né? Diz respeito a uma lembrança que você tem, sim, de uma mulher que estava num espaço de representatividade. Olha a força que tem essa lembrança para a história que você vai construindo. E que não tem rivalidade, tem admiração. Não, e aí, assim, né, por ironia do destino, depois de sei lá quantos anos, a Suzana deu aula para mim. Aí, quando eu chego na faculdade, a Suzana é minha professora. Minha professora de Direito de Família. Olha que interessante. Quando termino a faculdade, né, perco completamente eu fiz minha monografia em Direito Civil, depois que eu enveredei pro lado da administração pública. Quando eu volto para assistência em setembro, eu voltei para assistência dia 25 de setembro, eu fui lotada na Casa dos Conselhos da assistência. Quando eu chego na Casa dos Conselhos, tô lá, me colocaram numa sala junto com a Mari, que é a executiva do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. A Suzana... Tava lá. Não. Eu já chamei. Não. A Suzana, ela era conselheira, né, eleita pela OAB, e ela fazia visitas nas ILPIs, né, e tudo mais. E eu falei, gente, eu não acredito. Suzana, aí a Mari falou assim pra mim, Lu, ela passou por um bocado, porque ela teve câncer e coisa e tal, mas tá super bem, muito ativa, é uma das melhores visitadoras nossa, porque ela chega com aquele jeitão. Falei, quando vai ter reunião quando? Nós temos reuniões na próxima, acho que 20 dias depois era. Nesse meio tempo, Suzana morre. Ela faleceu. Luciana, aquilo foi um baque pra mim. Olha, era como se eu pudesse provar pra ela que eu tinha conseguido. Sabe, a esperança que eu tinha de encontrar a Suzana era falar assim, professora, eu cheguei. Ainda que com a minha insignificância, ainda que dentro dos meus... daquilo que eu posso oferecer, mas eu cheguei. E eu não tive oportunidade. Então, eu acho que foi um baque a Suzana pra mim. Na sequência, a gente teve a Margarete da Saúde. Você conheceu. Margarete, na época da gestão Valdomiro. Margarete era uma pessoa que não tinha vida. Ela vivia pela administração pública. O que a Margarete fazia pela saúde pública, o que ela fez pela saúde pública de Rio Preto, vai demorar para ter alguém com a mesma disponibilidade. Porque ela largava a família, ela largava o que fosse e passava horas, noites dentro daquela DERAC brigando com a Santa Casa. E aí assume uma nova gestão, né? A gente tem uma pessoa que não precisava estar ali, porque a Margarete nunca precisou financeiramente daquele cargo, né? Ganhava, sempre teve redutor de teto. Quando chega uma nova gestão,
Margarete não serve mais. Então, você vai desconstruindo, sabe? Você vai entendendo que tem pessoas que formam aquele ambiente, que te representam, e a minha ida para a saúde tem muito a ver com ela. Ela queria que eu fizesse direito sanitário. Eu falei, você tá louca? Fazer direito sanitário? Eu já fiz direito público, já fiz administrativo, já tive que aturar o TIESE. Eu não quero fazer quero nada disso, não. E ela ficava, não, porque tem que fazer sanitário, porque não tinha ninguém de sanitarista na época, né? E aí, a hora que você vê uma pessoa dessa indo embora, você para pra pensar, você fala assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu acho que é muito pra te dar um chacoalhão mesmo, sabe? E a Suzana e a Margarete tem muito a ver com o rumo que eu vou tomar esse ano. Eu acho que é o devolver. Eu tenho essa obrigação de devolver. Então, quero mesmo, eu acho que e que tomara que lá na frente alguém, o dia que eu morrer, vai falar assim, puta, eu podia ter encontrado a Lucinéia e ter falado, porque pra mim foi muito... Era o fechamento de um ciclo. E eu fechei, né? De uma certa forma eu fechei. Mas eu não falei. De uma maneira ou de outra você fechou. E eu acho que nós, mulheres, vamos construindo e fechando ciclos, assim, com as figuras mais próximas, com as figuras mais distantes. Tem um livro que eu tô lendo, que é organizado pela Manuela Dávila, e fala sobre violências políticas de gênero. São vários artigos. Tem artigo escrito pela Erika Hilton, pela própria Manuela, pela presidenta Dilma, são várias deputadas federais que já passaram pelo parlamento, que estão ainda, ex-presidenta, enfim, que tratam de todo esse conjunto de história. Tem um artigo da Aniele Franco. E quando a Marielle morre, né, Marielle Franco do nosso partido, do PSOL, até hoje a gente tem muito essa mensagem que a Marielle, ela foi semente, né? Muitas mulheres, muitas candidaturas femininas floresceram da figura da Marielle Franco, que, para além da sua morte trágica e violenta, que espero que tão logo a gente descubra quem a matou, quem mandou matá-la, a gente também tem a figura de combatividade, que não permitia ser silenciada, que não permitia que uma vereadora fosse silenciada. Então, todas essas histórias de mulheres que vai trazendo esse repertório, que nós vamos dando continuidade, né? E que a gente porque todas foram, todas são, e também pelas que serão. Hoje eu tenho uma filha de 3 anos, e o meu raciocínio sobre a minha existência política e a existência dela passa por isso também. O que eu consegui conquistar, o que eu consegui lutar, o que eu consegui construir de alguma maneira, pode ser tanto usufruído, mas continuado por ela. Que é exatamente isso que você está falando, né? Essas duas mulheres emblemáticas na sua história, de alguma maneira você foi formada por elas, né? Foi forjada por elas, né? Pra estar nesse ambiente que hoje você ocupa. E a tua história também é uma continuidade daquilo que elas E elas essa semearam. rivalidade que você fala entre mulheres é muito óbvio, né? A gente... É verdade isso. Quando eu assumo a Secretaria de Saúde de Olímpia, fui indicada pelo José Vitor Maniglia aqui em Rio Preto. Falei, doutor, o senhor tá ficando louco. Lucinéia, falei, não vou, não, uma coisa é eu ser técnica aqui dentro, a coisa é, não vou, você vai, porque você tem competência, você toca aqui, eu assino, mas você toca aqui. E aí aquilo, né, Lu, acabava a gestão, você fala, putz, eu vou fazer o quê agora, né? O governo atual, acho, né, não servia, porque eu era Edinho Araújo, aí ganhou o Valdomiro, tive que provar pro Valdomiro que eu era Edinho Araújo, aí volta o Edinho Araújo, aí eu era Valdomiro, né? É sempre uma busca, assim. Falei, tá bom, eu vou. Quando eu chego em Olímpia, eu tenho 2 secretárias daqui de Rio Preto. Em 2 secretarias extremamente importantes. Ou seja, a gente somava as 3 secretarias mais importantes de Olímpia. Eu não sabia que as 2 iriam para Olímpia. E nem as 2 sabiam que eu ia para Olímpia. Porque as 2 eram venda casada. Vai uma, leva a outra. A Lucinéia não. A Lucinéia chegou porque o louco do Zé Vitor falou que ela tinha que ir e a louca da Lucinéia aceitou. Ao invés desse trio, né, somar a força que tinham, porque nós tínhamos fazenda, administração e saúde. Éramos 3 mulheres potentes. O que acontece? Aqui estava casado. Aqui não. Eu sou a secretaria
que é o que eu sempre falo, você pode dizer o que quiser das outras, mas para mim a secretaria mais importante é a Secretaria de Saúde, depois vem a da Educação para mim. Calha naquilo que você falou. Bom, eu vou minguar porque ela vai ter que espernear. E o prefeito deu um checkmate, eu corri atrás e socorri, porque ia fechar o hospital da cidade, eu corri para o hospital da cidade vizinha, que graças a Deus eles não gostavam da secretária anterior, puxaram e me acolheram, com a glória de Deus. Falei, bom, não vai morrer ninguém sem atendimento, eu consigo a secretaria, eu consigo o atendimento na Santa Casa. O prefeito foi e deu outro checkmate, eu corri para outro lugar e consegui. Porque eles também não estão acostumados, Lu, que a gente resolva. Né? Eles estão acostumados só a falar e a gente sair chorando e falar, olha, tá bom, não quero mais, não aguento, não tenho perfil. Não... Então, quando você resolve, você cria um pouco de... Ele já te olha e já fala, eu vou ter problema aqui. Porque e não te olha como mulher é porreta. Não, a mulher que resolve, ela vai me criar problema. Vai criar o problema. Ela quer minha cadeira. Porque aí começou uma pegada da seguinte maneira. Vou ter problema com essa fala. Eu era uma secretária nova. Quando você pega o perfil de secretários de saúde, na maioria das vezes são secretários mais velhos. Porque ou é médico e já está com a vida feita, ou são enfermeiras. Eu era uma secretária nova, numa cidade que não era minha. Então, o que aconteceu? A imprensa, e eu cheguei já numa epidemia dentro da cidade. Tinha uns 4, 5 macacos mortos lá escondidos, e aí a hora que eu chego, eu abro as geladeiras lá que nós descobrimos que os macacos estavam lá escondidos. Então eu já chego nessa pegada. Toda a imprensa queria falar. E isso criou um problema, porque estavam ouvindo mais a secretária do que o prefeito. Ao ponto do secretário de comunicação falar assim, você vai falar mais o nome do prefeito. Falei, bom, então vamos fazer assim. A gente estava numa gestão de Dória no governo. Falei, mas faz igual o Dória, então. Chama a imprensa para falar só com ele. Porque, né, era assim, tinha um cabresto lá no Dória, né? Ninguém podia falar, era só ele que falava. Falei, faz a mesma coisa que o Dória. Então, e aí isso vai te minguando, sabe? Isso vai te desmotivando. Você fala, cara, eu não tô aqui pra... Lu, eu não... Cara, eu tô... Se eu vou aparecer mais que o cara, eu quero... O meu problema era resolver aquilo ali. Sim. Não tenho esse tipo de vaidade, eu não tenho esse tipo... Mas à época também eu não tinha essa coisa da política. Talvez se eu tivesse, eu tinha tirado mais proveito lá, né? Tinha feito mais imagens, né, Gilvan? Gravado mais, chamado mais a TV Tem, aquela que regaço todo. A gente vê quando nessas horas que tem pouco vídeo, vai numa campanha... Exato, fala, mas cadê as fotos? É. Não tirava... Mas você sabe que isso também é uma questão, né? A gente nunca acha que pode aparecer. Exato. Quando eu fui concorrer em 2020, a vice do Marco, e assim, felizmente, eu tenho uma memória muito, muito, assim, valorosa e carinhosa do meu processo eleitoral, porque foi um processo eleitoral difícil, foi em plena pandemia, eu tava grávida. Eu descobri minha gravidez um pouquinho antes da gente definir que eu ia ser vice. Então... aliás, eu descobri minha gravidez um dia depois de uma das reuniões que a gente estava tentando construir uma frente na cidade, uma frente ampla, de esquerda, democrática, e que acabou não dando certo, e aí a gente teve que disputar tudo fatiado, né? E eu tenho uma lembrança muito carinhosa desse momento, por conta do que eu aprendi com o Marco, do meu grupo político, que é o João Paulo, a Liliane, o Tiago, a Tiziane, enfim, várias pessoas que compõem esse núcleo, e além da militância como um todo do partido. Mas quando era para construção de material ou fazer vídeo, porque diferentemente de muitas candidaturas, eu tive um espaço como o do Marco na construção, é claro, inegável, não posso comparar a minha trajetória dele, que já foi vereador, já foi o mais votado na cidade, já foi candidato a prefeito, etc, etc. Eu realmente estava iniciando a minha trajetória de disputa eleitoral ali. Então, mas eu tinha espaço na chapa. Eu não me sentia... assim, de lado. Eu tinha espaço pra me colocar, pra aparecer. E aí vinha a pergunta, a gente precisava de umas fotos suas, de coisas que você já fez. Eu sabia dar os relatos, mas eu não tinha foto. Eu falava assim, cara, por que eu não tenho foto? E é isso. A gente acha, tá bom.
Não precisa, Nem lembra. Ou nem tem alguém pra estar ali te fotografando, te ajudando. A gente não tem tanta autoestima masculina assim também pra falar, nossa, isso aqui eu vou fazer uma fotinha. Não, quando eu vi, eu falei, cara, eu não tenho muita foto. Eu ficava caçando coisas pra falar, olha, porque, né, as fotos são as memórias, as coisas que a gente acabou fazendo, foto, vídeo. E aí eu lembro que eu reuni algumas delas. Por exemplo, na minha época que eu fui coordenadora da comissão da mulher da OAB, eu não tenho quase nada de foto dessa época. Eu tenho as lembranças, as conquistas, o que a gente promoveu na comissão, as discussões que a gente promoveu. Tem muito que aprender com a turminha aí, Luciana. Então, que não faz nada, menina, mas foto tira bastante. Então, o povinho que tá aí, que tá diferente. Eu não tinha nada. E é isso que você tá falando, né? Não tem. E ele criou todo um retetê ali. Quando chegou no momento, começaram a fechar o cerco lá, e eu falei, olha, eu vim pra cá pra fazer saúde. Porque quando o Zé Vitor me indicou, eu falei, doutor, ele falou, Lucinéia, a tua pauta vou fazer saúde. Pra fazer saúde eu preciso de dinheiro. Essa é a sua prioridade? Se for, estamos no jogo. Sim. Essa é a minha prioridade. Quando deixou de ser isso, eu falei, olha, muito prazer. Foi muito bom. Eu não tenho nada na minha vida, mas eu tenho o meu nome. E eu vou carregar ele pra mim, comigo, pro resto da vida. E aí ainda eu tive que ouvir que eu era vaca braba. Mas né? Sou. Não isso. A gente tem que escutar essas coisas. Mas eu sou, né? Mas era essa a leitura dele. Você é honesta demais. Graças a Deus, eu achei que isso era requisito primordial, né? Não uma sou. No começo da nossa conversa, você falou, né, do estereótipo político que você tinha. E eu tenho muito essa impressão de que nós nos colocarmos cada vez mais na política é também desmistificar e afastar esse estereótipo de que político é ladrão, de que político é corrupto. Porque, assim, tudo na gestão da cidade envolve política, envolve relações políticas. Tanto que me incomoda muito quando alguém fala, deixa de politicagem, gente. É política. A você ter acesso no postinho de saúde, teu filho ter acesso numa creche, você ter transporte público de qualidade, envolve política. E não esse lance de, olha, me dá isso. Não, é gestão pública. É política pública. É pensar na cidade para as pessoas. Isso envolve estabelecer prioridades, estabelecer um plano, um programa. Não quer dizer com sempre, né, que alguém tirar vantagem. E quando você ouve de alguns secretários, assim, né, que não sabe o que é saúde pública, Gilvan, mas, assim, mandam em alguns governos. A pessoa fala assim, acho que se eu sou secretário de saúde, eu ia vincular o título de eleitor. Se você vota nessa cidade, você vai ser atendido nessa cidade. Se você vota em Badi, você vai ser atendido em Badi. Aqui chega a me dar um nó no estômago. E aí você tem que manter, né? Porque você não pode ser mal educada, porque afinal de contas é quem manda numa boa parte da cidade. Mas você fala, filho, é SUS. Acorda pra vida. É, né? SUS, companheiro. É SUS. Agora, se você não tem uma articulação política com os prefeitos da região, isso é um problema seu. Não do usuário que precisa usar o HB, né? Que o Rio Preto também deveria usar, né? Mas, né? Eles acham que é assim. Vamos fazer um recadastramento. Vamos vincular. Você tá aqui, você vota aqui, você vai ser atendido. Falo, não, filhão, vai atender todo mundo. Então, e a gente sofre, Lu, com isso, porque você perde o teu lugar de fala. Sim. Né? Essa coisa do lugar de fala, eu acho lindo. Eles adoram essas frases. Eles se apropriam muito, né? Muito, eles adoram usar isso. Esse governo que a gente tá falando também não tem muito compromisso com a moralidade. Né? Aqui a gente tá falando de um governo municipal que interfere diretamente na Câmara Municipal e que voltou 2 secretários para impedir uma investigação. Que felizmente a justiça reverteu esse absurdo. Né? Então, assim, é claro que não justifica nada, mas esse governo não tem escrúpulo, nem com os seus servidores e nem com a população. Porque se a gente vê mulheres principalmente, né? Porque a falta de política pública atinge muito nós, mulheres. A falta de creche, a falta de transporte, a falta de uma rede de assistência, a falta de um serviço público de saúde de qualidade, de amplo alcance, a falta de direito à cultura,
né, de acesso a espaços culturais, espaços de lazer. Atinge muito nós mulheres porque há muitas famílias que são chefiadas exclusivamente por mulheres. Há muitas mulheres que necessitam de uma rede de apoio, e não só de rede de apoio familiar, mas também de serviços públicos para que seus filhos continuem em segurança, sendo bem assistidos no período em que elas estão trabalhando. Há mulheres que não têm condições de pagar o lazer dos seus filhos e que precisariam ter, sim, espaços públicos como praça, até mesmo porque praça, teatro, é espaço de socialização, é espaço de educação e é espaço de construção de cidadania. Então, há mulheres que precisam atrasar nos seus trabalhos, inclusive, né, recentemente houve uma mudança de horário de entrada e saída de escolas, sem consulta alguma que a secretária de Educação fez, sem consulta alguma às famílias, a comunidades, nem mesmo os diretores das escolas foram consultados, quiçá as famílias, e que está atingindo diretamente mulheres também, porque majoritariamente somos nós quem ficamos na função de cuidado das crianças, né? Então, assim, essa desmoralização, e quando eu falo de moralização, eu não tô falando de moralismo, eu tô falando de moralidade como princípio da administração pública mesmo. Esse respeito ao recurso, esse respeito ao patrimônio público, à população, nesse governo a gente não tá observando. Tá muito longe de estar, né? Um governo que obstrui investigação, que pode, inclusive, trazer economia pro erário. Um governo que obstrui investigação, que pode trazer melhoria de política pública e melhoria de condição de trabalho para trabalhador, muitas vezes terceirizado e explorado, que também, majoritariamente, né, em alguns dos espaços da terceirização, porque são espaços de limpeza, são espaços de cuidado, as cuidadoras, de vigilância, mas especificamente os espaços de limpeza e de cuidado são ocupados também por mulheres. E, na maioria das vezes, mulheres negras, que estão sendo exploradas no seu ambiente de trabalho. Então, assim, é muito difícil, né, quando a gente olha de todos os lados a um desrespeito. Outro dia eu tive a Joelma Caparrosa aqui, que é psicóloga, né? Conheço ela. Que tem o instituto lá, e falando com a Joelma, eu adoro a Joelma, eu tive a oportunidade de gravar um podcast com ela na época do escritório. De lá pra cá eu tenho um respeito pela fala da Joelma, e que se as pessoas entendem que nós mulheres somos esse braço social, nos coloquem lá, né, para a gente conseguir, de fato, garantir os direitos sociais das mulheres, né, os filhos, porque a Joelma Aquilo falava assim, ela tem um projeto dentro do Instituto, onde ela cuida das mães das crianças autistas. Porque você imagina qual é a carga dessa mãe, Luciana? Porque é lindo quem tem lá um motorista que pega, né? Não que a dor daquela mãe ou o problema daquela família seja menor do que aquela que leva de ônibus. Mas você imagina uma mãe sair com uma criança autista, ela tem que deixar, porque alguém tem que trabalhar, né? Na maioria das vezes elas são sozinhas, não tem o pai não tá ali. Elas têm que sair, elas têm que trabalhar, elas têm que voltar, e elas ainda têm uma criatura, né? Uma criança esperando ela com todas as adversidades possíveis, que você não sabe em que grau tá, que dia tá. Como essa mãe sobrevive, né? E a Joelma falava isso, ela falava, Lu, a gente precisa começar a cuidar dessas mães, porque elas estão adoecendo. E essas mães doentes, você vai deixar aquela criança ainda mais doente. Então, quando a gente fala de escola, né? Que você olha você fala, meu Deus, será que ninguém ali, né? Eu fico imaginando ali no parlamento mesmo, ninguém sabe o que é sair de manhã, acordar às 5 horas da manhã, fazer marmita, colocar marmita, levar a escola, monta no ônibus, deixa a criança, trabalha o dia inteiro em trabalhos que na maioria das vezes são, né, braçais, mal remunerados, sai à tarde com toda aquilo que todo mundo tem dia que é legal, tem dia que é uma encheção de saco, tem dia que você tem vontade de meter o pé e você não pode, e volta e cata essa criança e leva para casa de novo.
Será que ninguém ali vive isso? É muito poucas pessoas ali dentro. E não é uma realidade tão distante que você olha, assim, ali o perfil, né, de todo mundo que a gente acompanha ali, um ou outro ali, acho que uns 3 ali, foge um pouco disso, porque o resto não. E a gente não vê. Eu vejo ali vereador brigando por conta do colar girassol. Pô, Luciana, né? E que mais para essa criança? Ainda que haja o colar girassol, mas cadê a capacitação para os servidores saberem identificar aquele colar girassol? Cadê a política pública que você vai fazer na hora de você identificar essa criança? Exatamente. Você vai fazer o quê com ela? E aí você vê neguinho batendo, porque tem que pôr e que tem que... E depois, meninão, você vai identificar, você tá carimbando essa criança. E essa coisa do laudo, né? Essa busca incessante de laudar essas crianças. Olha, o dia que a Joelma veio aqui, nós saímos daqui pior do que nós entramos, né, Gilvan? Porque você para assim, você fala, gente, a massa tá acabando, as pessoas vão adoecer. E aí a gente fala em doença, a gente fala em política pública, nós temos aqui a criminalista. Eu acho lindo e graças a Deus que as coisas vêm sendo construídas, direitos são sempre feitos para a gente conquistar cada vez mais, é ótimo conquistar direito, mas quando você dá uma medida protetiva para uma mulher, você tem que garantir o resto das políticas públicas. Hoje saiu uma matéria que a mulher conseguiu acho que não lembro em que cidade, não é aqui, mas a mulher conseguiu uma medida protetiva 9h30 da manhã, 11 horas da manhã, o cara invadiu o portão da casa com o carro, esfaqueou, tirou as vísceras dela pra fora, Luciana. Uhum. Que medida protetiva é essa? Então eu acho lindo as pessoas falarem assim, porque é política, tá garantido, faz o X na mão, faz... gente... Vamos garantir o direito, o mínimo para essas pessoas, porque lá dentro daquela casa sobrou uma mãe, sobrou um filho, sobrou um parente, né? O filho da puta tá lá com a protetiva tua e vai lá matar o resto da tua família. E essas garantias, elas exigem recursos. E quando você olha para algumas secretarias, não tem recurso. Você olha para Rio Preto, hoje em dia, tem mais obra em andamento do que escola. Na verdade, assim, tem escola caindo aos pedaços. Tem escola com problema estrutural, sendo que a secretária é uma arquiteta, né? Não é uma profissional da educação, não entende muito de educação, por vezes acho que ela entende quase nada. Então, e tem escola com problemas graves estruturais que estão trazendo riscos para as crianças, e isso não é resolvido. Onde que está indo o recurso? Você deu um exemplo das leis, né? Eu hoje sou assessora do vereador João Paulo Rilo, assim, com muito orgulho. Assim, tem sido uma experiência magnífica acompanhar o João nesse mandato, atuar diretamente nas pautas, construir ali esse mandato junto com ele, junto com todo o nosso grupo, que é ali, o Thiago, o Ito, enfim. Mas a gente construiu uma lei que ela cria um programa de atendimento para crianças com fissuras labiopalatinas. E essa lei foi construída junto com uma das mães que organizam a ONG, que chama As Fissuradas, é a Ana Cláudia. E ela trouxe várias informações para nós, fizemos reuniões, foi uma lei construída a várias mãos, um projeto de lei, né? Esse projeto foi apresentado na Câmara, criamos um programa, é a competência do vereador criar isso, tanto que essa lei foi aprovada na casa, o prefeito vetou, a casa derrubou o veto, ele entrou com a ação, o tribunal não concedeu liminar para a prefeitura para suspender a lei. Por quê? Há entendimento que o vereador pode criar aquele tipo de lei. Então, a lei está vigente e ela estabelece vários direitos para essa população, né? Inclusive, desde de prioridade de atendimento até uma normatização de como essas crianças vão ter o diagnóstico da fissura que pode ser feita dentro da barriga. E quando essas crianças forem nascer, como que as cirurgias, porque quanto antes forem feitas as cirurgias, melhor. E até agora nós estamos esperando uma reunião com o prefeito. Já aconteceu uma, né? Com muito custo. Mas até agora nós estamos esperando uma reunião com o prefeito para, de fato, fazer uma rede de atendimento. Porque isso não envolve somente a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde é um eixo de atendimento dessas crianças. Porque um outro eixo está no HB. Então, para coordenar esses dois espaços que estão dentro de Rio Preto, mas que têm gestões diferentes, porém, é possível coordenar
a gente está aguardando há, sim, quase 4 meses uma outra reunião com o prefeito, onde vai sair alguma forma de que isso tenha uma execução mais objetiva, né? Eles estão... Parametrizar isso. Justamente parametrizar. Há um atendimento já para essas crianças, mas não exatamente da forma que a lei prevê. Então, assim, tanto que eu até converso isso muito com o João, quando saiu recentemente uma notícia de que Rio Preto é a Câmara que apresenta o maior número de leis inconstitucionais. Eu faço uma leitura um pouco diferente dessa coisa da gente só atribuir, que esses vereadores não sabem o que estão fazendo e tal. Em alguns casos isso pode até acontecer, mas eu não vou nem entrar nessa esfera. O fato da prefeitura municipal, nesta gestão, a Câmara Municipal, nesta gestão, está apresentando tantas leis consideradas inconstitucionais, quer dizer que a prefeitura, que é o poder legitimado para apresentar algumas desses projetos e desempenhar algumas dessas políticas ou garantir alguns desses direitos, não faz o seu trabalho. Não está fazendo. Por exemplo, um dos projetos que nós apresentamos no mandato do João foi a garantia de absorventes para mulheres e pessoas mulheres, meninas e pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade. Esse projeto, ele foi vetado pelo prefeito, derrubou-se o veto na Câmara, tá no TJ. Houve uma liminar de suspensão. Estamos discutindo isso em juízo ainda. Enquanto isso, o presidente Lula tem um programa, agora os absorventes são distribuídos nas farmácias populares. Mas olha que coisa, nas 2 últimas leis orçamentárias votadas, o João propôs emendas nas 2 últimas para que Rio Preto tivesse orçamento para a distribuição de absorventes íntimos. O que aconteceu? Essas 2 emendas foram vetadas. Então, assim, de fato, há uma discussão jurídica no caso dos absorventes, se seria mesmo competência ou não do vereador. Mas olha isso. O próprio prefeito, o prefeito Edinho, não garante isso para as meninas, mulheres e pessoas que menstruam aqui da cidade que estão em condição de vulnerabilidade. E a gente sabe que são muitas. Não são poucas. Que é o que você falou, tem gente que vive numa outra realidade que não acessa o que tá passando, que não vê, mas tem muita pessoa nessa condição que eu acabei de citar. Nas 2, que eu citei de exemplo, mas assim, tem um monte. Tem um outro projeto lá que, por exemplo, garante monitor. Esse não era do João, era de outro vereador. Garantia monitor no transporte escolar. Aí o projeto foi vetado porque não era de iniciativa do Legislativo. De fato, não era. Mas por que a prefeitura não coloca monitor dentro do transporte escolar? Sendo que, às vezes, esse transporte está lotado. As crianças estão numa situação de risco ali. E tínhamos, né, Lu? Antes Exato. A gente escuta relatos de motoristas de transporte escolar que eles têm que parar o ônibus para poder conter crianças. Porque, gente, são crianças. Pensa. Qualquer criança precisa de algum adulto, tanto para garantir sua segurança, tanto para coordenar ali as coisas no momento. Imagina, o motorista tem que parar seu ônibus, fazer as crianças descerem, subir. Olha que desgaste. E os acidentes que acontecem e podem acontecer. Então, assim, isso foi uma lei que partiu do Legislativo, que ela foi vetada. Sob esse argumento do vice de iniciativa. Na época da campanha de deputado, eu lá no Alvorada, né, conversando com uma mãe, era por volta das 8h30 da noite. Aí ela com a gente, com um bebê, ali, amamentando, e aí ela falou assim, vocês me dão licença só um minutinho que o ônibus tá para chegar. Minha filha tá chegando da escola. 8h30 da noite, Luciana. Essa criança saiu que hora da escola? Você imagina essas crianças dentro desse ônibus sozinha. Chegou a me dar até um ufo. Falei, gente, não é possível um negócio desse. 8h30 da noite. E você imagina esse percurso todo, o Gilvan sozinho. Sozinho assim, né? 40 dentro do ônibus. Sim, você imagina o que acontece ali dentro. É uma precarização absoluta para todo mundo. Do motorista que tá ali desempenhando uma função que não é dele, gente.
das crianças, das famílias, de tudo. E eu fiquei passada, porque era uma menina, devia ter uns 9 anos, você fala, meu Deus, e amanhã, 5 horas da manhã, todo mundo de pé, porque tem que começar de novo. Exato. Os exemplos são enormes. Você trouxe a da amamentação, eu me lembrei quando tava na pandemia, do auge da pandemia. Esse eu não vou nem falar. Eu tava amamentando na época. A Lia tava mamando. Ela tinha o quê? Acho que 6 meses, um pouco mais. A gente apresentou um projeto de vacina. Prioridade de vacina para gestante, que era um movimento nacional. O prefeito não se mexia. O João Paulo Rilo, nosso vereador, apresentou esse projeto. Construímos esse projeto, inclusive, com mulheres lactantes. Eu era uma dessas lactantes, mas tinha um movimento organizado em Rio Preto. Esse projeto foi aprovado na casa. Esse projeto foi vetado pela Dinho, que mandou um semelhante sob a justificativa de que, vou resolver. Gente, o projeto não tinha condições de permanecer. Mas um outro projeto que simplesmente ele descontextualizava. Colou e copiou. Não era nem um copia e cola. Era realmente assim, vou fingir que vou garantir o direito daquelas mulheres. Felizmente, as emendas que a gente apresentou para readequar o projeto a uma realidade que deveria existir, foram acatadas, foram mantidas. Mas olha o desgaste que um grupo gigantesco de mulheres, mães, crianças, tiveram que passar num dos períodos mais nebulosos e tenebrosos da nossa história, seja do ponto de vista sanitário, mas seja do ponto de vista político. Sim. Por conta de um governo que não tinha interesse. Por isso que eu tenho uma percepção, Lu, que tudo isso que a gente tá tratando aqui de não garantir coisa, isso faz parte de um projeto. É projeto político. É projeto político não garantir direitos para as pessoas. É projeto político você manter as pessoas na condição de vulnerabilidade que elas estão, porque assim elas atrapalham menos. Até mesmo, e assim, atrelando ao que a gente tá falando, também é projeto político nos manter nós mulheres à margem desses espaços de discussão. Tem uma pesquisadora, a Joyce Bert, que ela fala: quando mulheres ocupam espaços de elaboração, proposição e construção de políticas públicas, elas fazem muito melhor. Mas não necessariamente porque elas são melhores que os homens, mas porque elas vivenciam a realidade que é da maior, assim, parcela populacional, mas da realidade mesmo do que é necessário. Porque nem todos os homens estão na linha de frente dos cuidados, estão na linha de frente da organização da vida. E nós, mulheres, sim. E, infelizmente, nosso tempo acabou. Isso daqui precisava virar um canal, não só um podcast. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo. Bom, antes de tudo, quero agradecer mais uma vez o convite e agradecer também a escuta de você que está aí ouvindo nosso papo e também refletindo de várias coisas que a gente aqui trouxe. Acho que esses debates, essas construções aqui de raciocínios e de expectativas tem muito a ver com o que a gente sonha, né, para construir enquanto uma cidade e uma sociedade mais justa, livre de violências, e que mulheres consigam ocupar seus espaços, seja nas casas legislativas, no poder executivo, enfim, no seu espaço político no geral, mas na sua existência política mais genuína, porque como eu disse no nosso papo, a nossa existência, ela é política. Nós, mulheres, estando vivas, nós estamos exercitando um ato político por conta de toda a nossa construção histórica, né, que é uma construção que tenta nos marginalizar, nos afastar, nos reduzir ao espaço privado, nos silenciar, né, nos invisibilizar. Isso eu tô falando enquanto uma mulher branca. E quando a gente pensa em mulheres negras, mulheres LGBTQIAP+, mulheres periféricas, isso se coloca de uma maneira ainda mais brutal. Então, a minha mensagem é de coragem para todas as mulheres e de coletividade, porque só a luta das mulheres vai mudar o mundo e só a unidade dessas mulheres vai mudar o mundo. Ainda que nós estejamos
em espectros políticos diferentes, nós ainda podemos defender a luta das mulheres e o direito das mulheres. Mas, sobretudo, a gente tem que defender também esse sistema que nos destrói e que quer nos manter nesse espaço de invisibilidade. Esse espaço não nos cabe, esse espaço não nos representa. Então, que nós, mulheres, estejamos na política, nós, mulheres, estejamos ocupando os espaços desde as associações de bairro, desde as associações de pais e mestres das escolas, dos conselhos comunitários, dos conselhos municipais, até mesmo os espaços partidários, os espaços de gestão pública, os espaços legislativos, do judiciário, enfim, que a gente possa ocupar mesmo a cidade e os espaços da cidade para construir um ambiente mais justo, igualitário e que tenha políticas públicas com garantia de direitos para mulheres, crianças, adolescentes, enfim, para toda a população de uma maneira equilibrada, justa, proporcional e igualitária, que não seja só uma parcela populacional que tenha privilégios, que tenha essas garantias, mas que todos nós possamos ter essas garantias. Então, minha mensagem é essa, de coragem e de luta, né? Que a gente continue lutando. Essa foi Luciana Fontes. Eu quero te agradecer por compartilhar comigo toda a tua experiência. Eu quero, em nome da DLG, desejar todo o sucesso que você precisa nessa caminhada agora. É um ano difícil, a gente sabe, né? É um ano de desafio, mas eu tenho certeza que você, na liderança do teu partido, vocês saem um pouquinho na frente de muita coisa aí que a gente vê. Eu acho que esse respeito para com o outro é muito importante. Uhum. Então, muito obrigada por deixar ali. A Rafa, valeu, hein? Tô liberando já. Obrigada a você que acompanhou a DLG Mídia. Não esqueçam de se inscrever neste canal para receber as atualizações, né? Que o Gilvan põe todo o episódio lá. Então, você ativa o sininho, porque ele briga comigo se você não ativar. Comenta, compartilha e até a próxima. Meu nome é Lucinéia dos Santos e nós estamos na DLG Mídia. Boa noite.